Hoje é semente do amanhã. A ideia da semeadura e da ceifa trouxeram para minha mente esta questão, esta pergunta, esta afirmação. Vocês certamente estão lembrando, talvez os mais antigos, de uma canção popular que tem esta expressão, daqui a pouco eu vou mencionar. Mas há uma expressão no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 a 10. Eu quero ler então esse texto. Diz assim: aquilo que o ser humano semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de semear o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Eu fiquei pensando nesse texto e no ensino de Paulo, o que é que ele quer nos ensinar nesse texto. Eu vou trazer para vocês, em breves palavras, algumas conclusões ou algumas reflexões que aprendi aqui. A primeira delas, eu fiquei pensando como há uma expressão popular que diz: a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, às vezes há esta expressão. E eu fiquei pensando como a vida imita a viticultura, que tem a ver exatamente com a plantação de vinhedos, de plantas que vão produzir a uva, etc. A vida imita a viticultura. Uma boa ceifa depende de uma boa semeadura. Não é verdade? A gente podia pedir aqui uma aula aí para o Bebeto, para o Rodrigo, para o Eric, enfim, para o pessoal aqui, o pessoal que trabalha, inclusive, aqui na fazenda, eles certamente falariam muito sobre esse sentido. Você precisa tomar bastante cuidado na semeadura, não é? Se você pretende ceifar lá na frente bons frutos, tome cuidado com a semeadura. E a vida, ou na vida, também é assim. O que você quer colher no seu futuro? O que você quer colher amanhã? Não é? Depende muito do que você está semeando aqui. É isso que Paulo está dizendo. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está conectado uma coisa com a outra. Então, se eu quero colher, e aqui é uma expressão muito forte, que não dá exatamente o sentido, como está aqui no português, não dá exatamente o sentido aqui da expressão no grego, quando ele diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Aqui corrupção não é no sentido mais popular brasileiro. Corrupção tem a ver com a corrupção da carne, isto é, com o fato de que a nossa carne, o nosso corpo, o nosso físico vai a cada dia mais, quanto mais a gente vai avançando nos anos, nós vamos diminuindo nossa capacidade, o nosso reflexo, enfim, as nossas forças vão cada dia mais reduzindo, eu estou com 65, mas com certeza quando eu olho para os meus 20 anos, eu começo a lembrar de como eu tinha energia, força, etc. Hoje nem tanto. Então, é isso que Paulo está dizendo.
né, é que a semeadura na própria carne, ou na carne, isto é, apenas no físico, apenas naquilo que é concreto e patente aos nossos olhos, no material, né, ele vai colher, sim, material, mas é um material que vai se corrompendo, isto é, vai se degradando com o tempo. É temporário. É isso que ele está dizendo. Se você semeia apenas no temporário, é o temporário que você vai colher. Eu faço uma pergunta: por quanto tempo você quer viver? Até quando você quer viver? Porque quando ele diz, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então esse é o sentido. Então a primeira lição que a gente precisa aprender é isto. É que uma boa ceifa depende de uma boa semeadura também na nossa vida. Como, ou o que, ou no que você está investindo a sua vida, os seus esforços, a sua força. Não? Em que você está investindo? Naquilo que é eterno ou naquilo que é apenas passageiro e temporário? A segunda questão que eu quero falar com vocês e refletir com vocês é que na viticultura e na vida, muitas vezes há o imprevisível. Muitas vezes há o imprevisível. A ideia da lei da semeadura, né? O que você semear, você vai colher, ela tem os seus limites, porque há o imprevisível. Os meninos têm partilhado com a gente o que foi, por exemplo, a primeira vez, o primeiro plantio, a primeira semeadura aí dos vinhedos, né? O que é que foi aquilo? Né? Ou seja, o primeiro, aquilo que se esperava, não foi o resultado. Por quê? Porque apareceu o imprevisível. Acho que foi Bebeto que mencionou, né, que cometeram alguns erros, por exemplo, sim, mas mesmo quando não há erros, ainda há o imprevisível. A gente não sabe o que pode acontecer. Há uma expressão no livro de Tiago que diz assim: ei, a vós que dizeis hoje e amanhã nós semearemos e ceifaremos e faremos isso e faremos negócios, etc. Ele diz: olha, para, vocês não sabem o que pode vir amanhã. Em vez de dizerem assim, em vez de falarem assim, digam: se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. O imprevisível pode aparecer na nossa vida. O imprevisível pode aparecer na história, na nossa história de vida, por exemplo. Ainda que estejamos semeando bem, nós precisamos ter diante dos nossos olhos que às vezes vai aparecer o imprevisível. Ou seja, eu concluí que uma boa ceifa não depende só de uma boa semeadura. Aí você deve dizer: então depende de sorte, pastor, é isso? Bem, não é que eu descreio em sorte, né? Mas eu queria trazer o terceiro aspecto aqui. É que a fé ensina a viver em plenitude no previsível e ajuda a enfrentar o imprevisível. Vou repetir. A fé em Deus, ensina a viver em plenitude no previsível, aquilo que é previsível. Ajuda que a gente viva plenamente quando semeamos certo, fizemos tudo certinho, né? E colhemos bem, colhemos coisas boas. Ok, então a Bíblia nos ajuda a viver isto em absoluta plenitude. Mas quando vem o imprevisível, aí Deus nos ajuda, e a fé em Deus nos ajuda a enfrentar até mesmo o imprevisível. É isso que a gente precisa aprender com a vida. A fé não nos imuniza de problemas.
Há uma ideia errônea no meio evangélico, às vezes, de que ter fé significa que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldades, que o imprevisível não vai bater a sua porta. Não é verdade. Porque provavelmente todos nós que aqui estamos e que temos vivido a fé em Deus, talvez até há muitos anos, vamos nos lembrar de algum momento em que o imprevisível bateu na sua porta. Enfermidade, perdas, dores, lutas, sofrimentos. Essas coisas vêm. A fé em Deus nos ajuda a isso, a sustentar naquele momento de luta e de dificuldade, quando o imprevisível bater a nossa porta. O quarto aspecto que eu quero partilhar com vocês é que se alguém plantar no solo terreno, colherá aquilo que tem fim. Eu mencionei isso ligeiramente. Mas se alguém plantar no solo espiritual, colherá até a vida eterna. Eu não vou apenas dizer que colherá a vida eterna, como se desse a ideia. Bem, então, quer dizer que eu, ao plantar no espiritual, ao semear no espiritual, eu vou ter vida eterna. E o aqui e agora? Vai fazer diferença? Faz. Faz toda a diferença. É por isso que é importante pensar nisso. Quando você semeia no solo meramente terreno, você vai colher aquilo que tem fim. Vai terminar. Quando terminar a vida, vai terminar. Mas, se alguém plantar no solo espiritual, colhe até a vida eterna. Interessante como Jesus, ao falar sobre vida eterna, ele não diz apenas como algo lá na frente, somente quando a gente morrer. Ele diz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não diz, terá a vida eterna. Ele diz, tem a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna começa aqui e agora. Porque é qualidade de vida, é qualidade de visão de mundo, de percepção da realidade. Se alguém plantar no solo terreno, colherá aquilo que tem fim. Mas se alguém plantar no solo espiritual, colherá até a vida eterna. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. É preciso investir, não apenas naquilo que é terreno, mas naquilo que é também espiritual, que dura para sempre. Concluindo, Michel Quast, um escritor francês, ele escreveu algo muito interessante. Ele disse que a gente não deveria se contentar em ser homem, filho dos homens, quando Cristo ofereceu a possibilidade de nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. O que ele está dizendo é que a fé, que faz toda a diferença neste princípio da semeadura e da colheita, de semear, de enfrentar talvez até o imprevisível e colher mesmo assim frutos para a vida eterna. Isso depende da fé em Jesus. É ela que abre as portas para nos tornarmos realmente filhos de Deus. Olha o que diz em João: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Que Deus nos abençoe, que a nossa vida seja o exemplo da bendita semeadura e que com isso possamos colher, já nessa vida, mas também para a vida eterna, frutos benditos, para a glória de Deus e para a bênção de todos nós. Que Deus
nos abençoe. Amém?